Maravilhoso Senhor, Deus e Pai, nós somos gratos, maravilhoso Deus, pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos em Tua santíssima presença, nos reunirmos com o Teu povo amado, que é Teu, comprado com o precioso sangue de Jesus, para buscarmos o direcionamento do Senhor, a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso viver diário. Queremos ouvir os Teus conselhos, queremos conhecer os Teus planos e queremos fazer a Tua vontade em todas as coisas, ó Senhor. E é por essa razão que nós, mais uma vez, nos expomos à Tua palavra, com o nosso coração atento e aberto para discernir, para compreender, para apreender a Tua palavra e guardá-la no nosso coração. Eu peço a Deus que o Senhor nos ilumine, nos instrua agora, e que Teu Espírito Santo fale conosco, da forma como Ele deseja fazê-lo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro que narra a história da redenção. Narra a história da redenção, de como Deus, em sua infinita graça e misericórdia, decidiu salvar um povo para si. Esse povo salvo exclusivamente por graça. De Gênesis a Apocalipse, o personagem central das Escrituras Sagradas é certamente o Senhor e Jesus Cristo como Redentor da humanidade. Mas também é a história de um povo, do povo de Deus. E não só do povo em sua coletividade, mas também do povo enquanto pessoas, enquanto famílias. E a Bíblia tem muitas histórias de pessoas, histórias de sucesso, histórias de fracasso, história de pessoas que terminaram bem, história de pessoas que terminaram muito mal, histórias que inspiram a gente, histórias que advertem a gente, histórias de tragédias, histórias de dilemas, histórias de dramas. E hoje eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma dessas histórias de pessoas que na verdade nos fazem acender aquela luzinha de alerta, de cuidado, de atenção. Eu quero falar com vocês hoje sobre a tragédia de Esaú, a tragédia de Esaú. Esaú, como você sabe, era filho de Isaque. Deus deu a Isaque e a Rebeca 2 filhos, e eles eram gêmeos, mas desde o ventre materno, aqueles 2 filhos, gêmeos, já rivalizavam, já lutavam entre si. Nos conta a história em Gênesis capítulo 25, que quando Rebeca estava grávida, ela sentia os meninos disputando dentro da barriga, lutando entre si. Nasceu primeiro Esaú, era ruivo, todo peludo, maior, mais forte. Mas logo que Esaú nasce, Jacó nasce também e segurando no calcanhar do irmão mais velho. Jacó, por outro lado, era franzino, frágil, aquele jovem mais pacato, mais doméstico. Esaú se tornou um exímio caçador. Os 2 meninos cresceram num lar piedoso. Ali no clã de Isaque, eles aprenderam sobre Deus, sobre as promessas de Deus feitas a Abraão, e de como Deus estava desenvolvendo o seu plano e um projeto de redenção humana através daquela família, e de como Deus tinha feito grandíssimas promessas para abençoar aquela família e também toda a humanidade. Foi ali naquele lar, eles foram forjados, eles aprenderam com Isaque e com Rebeca a temer, a amar e a obedecer a Deus. Mas como nem mesmo os dedos das nossas mãos são iguais, Esaú e Jacó eram totalmente diferentes em muitos sentidos. Como disse, o relato bíblico diz que Esaú cresceu, se tornou um homem, era
um homem forte, um homem de fora de casa, era um homem que vivia pelos desertos e sobrevivia à base da caça. O pai dele, Isaac, gostava mais dele, porque gostava muito quando o filho trazia veados e outras caças e preparava comida para ele comer. O filho mais novo, Jacó, era doméstico, era aquele filho mais preferido por Rebeca. Ele dava todo o apoio, todo o amparo à mãe, ajudava nos afazeres domésticos, cumpria alguns mandatos do pai e da mãe e não gostava da vida externa de casa. Os dois foram crescendo. Um dia, Esaú foi em uma caça, foi caçar e depois de caçar por horas a fio e não conseguiu matar nada, chegou em casa no meio do sol quente com muita fome, devorado por uma fome, e quando chegou em casa estava Jacó preparando um ensopado de lentilhas. Quando ele chegou morrendo de fome, disse assim: me dá um bocado desse ensopado, porque estou morrendo de fome. Jacó, cujo nome em hebraico significa enganador, usurpador, o tipo do espertalhão. Jacó, sabendo e se aproveitando da fome do irmão, disse assim: eu te dou o prato de lentilhas, eu te dou o prato de ensopado, se você me vender por esse prato de lentilha o seu direito de primogenitura. Os irmãos terem uma ideia, aqui no Brasil, na nossa cultura ocidental, a gente não sabe o que é direito de primogenitura, mas no mundo antigo, quando as sociedades, as famílias se reuniam em clãs eram geralmente constituído de famílias patriarcais em que um pai criava a sua família tudo em redor de si mesmo, e os filhos iam crescendo e tendo seus filhos, e continuavam todos ali em derredor do patriarca. Tudo que aquele patriarca tinha, geralmente era direito do filho mais velho. Competia o filho mais velho, quando o pai morresse, assumir o patriarcado, assumir a direção do clã. Era uma espécie de rei local, daquela tribo, daquele ajuntamento humano local. E o direito de primogenitura dava àquele filho mais velho não só a possibilidade de gerir toda a família quando o pai partisse, mas até o dobro ou o triplo da herança. Quando o pai falecia, o irmão mais velho ficava com a maior parte da herança, porque era ele que precisava de tudo aquilo para gerir a família. Jacó, sendo esperto, disse: eu te vendo esse prato de lentilha, se você me der o seu direito de primogenitura, porque Esaú era o mais velho. Sabe o que disse Esaú? Sabe o que foi que aquele homem disse? As palavras deles foram, no mínimo, insolentes. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, a seguinte forma. Ele diz assim: está bem, mas em troca, disse Jacó, dê-me o seu direito de filho mais velho. Aí responde Esaú: eu estou morrendo de fome, de que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão por um prato de lentilha. E aí diz o versículo 36 o seguinte: então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. E o narrador bíblico acrescenta: assim ele desprezou os seus direitos de primogenitura. Assim ele desprezou, considerou algo sem valor o seu direito de futuro patriarca, herdeiro das promessas de Deus, herdeiro da herança familiar, herdeiro
de tudo aquilo que estava embutido na primogenitura. Aí, segundo o relato do capítulo 27, algum tempo depois, a mãe já sabe que o Esaú não deu nenhum valor ao seu direito de primogenitura. E ele, para piorar, era um filho que trazia muita tristeza à família. No capítulo 26, no versículo 39, diz que Esaú casou com duas filhas, com duas mulheres pagãs, e aquilo trouxe muito desgosto. Aquelas duas mulheres trouxeram muito desgosto e tristeza para os pais dele. Ele não tinha respeito ou consideração pelos pais, ele não tinha respeito ou consideração pela bênção, pela primogenitura. Então, algum tempo mais tarde, o pai dele chegou para ele, Isaque o chamou e disse: meu filho Esaú, ele já estava velho, Isaque velho, bastante velho, pressentindo a hora da morte, cego. Vá até o campo, mate uma caça, faça um cozido para mim e me traga, que eu vou lhe dar a bênção. A bênção era o símbolo de que Deus abençoaria aquela pessoa. A bênção do pai representava muito na vida de um filho, e principalmente a impetração da bênção da primogenitura. A primogenitura era acompanhada da bênção paterna. Era aquele momento em que o pai, antes de morrer, transferia toda a riqueza da família, transferia todo o favor de Deus, transferia e expressava no mais profundo de seu coração os desejos mais ternos, mais afáveis, de prosperidade, de saúde, de crescimento para aquele filho que era o primogênito. Então, a Rebeca, que gostava mais de Esaú, de Jacó, ouviu a história e chamou o filho: meu filho, o seu pai vai dar a bênção para o seu irmão que vendeu para você o direito de primogenitura. O Esaú saiu desesperado para achar uma caça para matar e trazer ao pai. Então ela e o filho Jacó bolaram um plano para tomar posse daquilo que ele, de certo modo, já tinha comprado com um mísero prato de lentilhas. Olha, vamos fazer o seguinte: vá até o quintal, pegue um cabritinho, mate o cabritinho, faça uma comida e leve para o seu pai dizendo que você é Esaú. Aí ele disse: mas minha mãe, meu pai vai reconhecer, Esaú é peludo e eu não sou peludo. Aí ela disse: não tem problema. Pegou os pelos do cabritinho e jogou em cima da pele dele para imitar a própria pele do irmão. Fez ele vestir as roupas do irmão e arquitetaram aquele plano. E de fato ele foi. Isaque começou a desconfiar, comeu o cozido feito pelo jovem, mas fez algumas perguntas e terminou se convencendo de que se tratava de Esaú, e abençoou Isaque, abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Ele sai da presença do pai e logo em seguida chega Esaú do campo, com um ensopado de caça. Traz para o pai: aqui está, meu pai, aqui está a comida para o senhor comer e me abençoar. Ele disse: como assim? Eu acabei de abençoar você. Aí ele disse: não, eu não estava aqui. Foi que ele entendeu que se tratava de uma trapaça do enganador Jacó. Então Esaú começa a chorar, desesperado: meu pai, então me abençoe, você só tem uma bênção, me abençoe. Insistiu para que Esaú o abençoasse, insistiu para que Isaque o abençoasse. Isaque sabia que ele já tinha transferido a liderança da família e as bênçãos divinas para a vida do Jacó. E de tanto insistir,
ele terminou lançando não uma bênção, mas uma maldição sobre a vida de Esaú. Quando eu leio esses versos do capítulo 27, os versos 28 em diante, me dá uma tristeza, que o que ele diz para o filho, imagine você dizer para o filho isso aqui, é algo muito doloroso. Ele diz assim: Esaú suplicou, por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim seu pai Isaque lhe disse: você viverá longe das riquezas da terra, e longe do orvalho do céu, viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando você, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Que tristeza! Na verdade, o que Jacó, ou melhor, o que Isaque faz com o filho é dizer: olha, não tem jeito, você desprezou, você não considerou, você não levou a sério o seu direito de primogenitura, a bênção do Senhor sobre sua vida, agora vai conviver com a pobreza, com a desgraça, por resto da sua vida. Irmãos, quando eu leio, eu chamei essa história de a tragédia de Esaú. Quando eu leio esse texto, me acende um alerta no meu coração, porque o autor aos Hebreus está falando exatamente desses alertas na carta que nós acabamos de ler, para que a gente tenha cuidado, todo cuidado na nossa vida espiritual, para não seguirmos no caminho de Esaú. Ele diz assim: que não haja nenhum de vocês que seja imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, mesmo depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse com muitas lágrimas. A tragédia de Esaú me ensina algumas lições que eu queria tirar para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E quando eu digo que é para a minha vida, é porque todos nós somos passivos de cometer erros, todos nós, enquanto seres humanos, somos passivos de permitirmos que algumas coisas atrapalhem a nossa caminhada. Embora sabendo quem somos e o que somos aos olhos de Deus, nós precisamos guardar o devido cuidado, porque em síntese o que o texto ensina é que Esaú desprezou o direito de primogenitura e mostrou total indiferença para com as promessas espirituais que Deus havia dado a seu avô Abraão e a seu pai Isaque. É por isso que a Bíblia o chama de ímpio e profano. Ímpio é uma pessoa que não tem piedade, é uma pessoa que não tem uma vida piedosa, é uma pessoa que não se importa com Deus, é uma pessoa que vive uma vida completamente alienada de Deus. Ela vive como se Deus não existisse, ela não se importa se Deus existe ou não. É uma pessoa que os interesses, o coração, a mente, os pensamentos estão voltados simples e unicamente para essa realidade de vida. Ela só se interessa com o aqui, com o agora, com esta vida, com o mundo presente. Ela ignora, faz vista grossas para a realidade de que ela é um ser espiritual, de que nós estamos aqui de passagem, e que a vida é passageira, e que há um destino eterno. Mas pessoas como Esaú, são pessoas que não dão a mínima para Deus, são pessoas arraigadas, apegadas, apaixonadas à vida presente, ao mundo presente, aos prazeres presentes. Há uma fábula, lenda na verdade hebraica, que diz que, isso não é bíblico, é só uma lenda, diz que os dois meninos, quando eram crianças, no ventre de Rebeca, eles conversavam entre si.
Diz que Jacó dizia para Esaú: Esaú, o mundo lá fora tem dois mundos. Tem um mundo de interesses espirituais eternos, de valores eternos, de submissão à vontade de Deus. O mundo lá fora tem esse mundo, essa vida inteira de submissão a Deus. Mas tem outro mundo. O mundo em que só se pensa nos interesses do aqui, agora, do instante, dos prazeres, das riquezas. Só se pensa em satisfazer apetites e desejos instantâneos da vida da gente. Qual é o que você escolhe? Aí conta a lenda que o Esaú, ainda no ventre, disse: eu quero esse mundo bem aí. Eu quero esse mundo. E de fato isso se concretiza na vida dele, porque vendeu o seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilha, por um mísero prato de lentilha. Ele se tornou a insígnia, o símbolo de alguém que é profano, de alguém que não dá valor às coisas espirituais, de alguém que quer ver uma vida alienada, distanciada, que não se interessa por Deus e por sua palavra. Meus irmãos, a primeira lição que eu aprendo dessa tragédia de Esaú é que é perigoso, é muito perigoso não darmos o devido valor às coisas espirituais, aos dons de Deus. Ele diz no capítulo 25 de Gênesis, verso 32, Esaú diz: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele estava com fome agora, naquele momento ele diz: eu só vou herdar tudo quando meu pai morrer, não me quero saber do amanhã, eu quero saber do agora, eu quero matar minha fome agora, por isso fica com isso para amanhã, eu quero é o agora. E diz o narrador bíblico, assim ele desprezou. Meus irmãos, há quantas pessoas que desprezam, não dão o devido valor, às coisas que realmente têm importância nessa vida, as coisas que realmente têm significado nessa vida. Esaú trocou os bens eternos para matar uma necessidade presente, instantânea, momentânea. Trocou todo o seu direito de primogenitura e a bênção embutido nela para satisfazer um apetite instantâneo. Há muitas pessoas assim, que dizem: olha, eu até quero ser crente, eu até quero levar Deus a sério, eu até acho bonito isso, mas quando eu penso no que eu não posso fazer, eu sei que eu não vou poder me prostituir, eu sei que eu não vou poder sair com a mulher que eu quero, ou com o homem que eu quero, eu sei que eu não vou poder beber, eu sei que eu não vou poder fazer aquilo outro, então não dá para mim, porque essas pessoas, elas na verdade têm um coração voltado para satisfazer apetites presentes, transitórios. A eternidade é algo que não lhes interessa, é um bem, é um valor que não lhes interessa, e dizem assim: eu vou pensar nisso, quem sabe, quando estiver velho. Mas como é que você sabe que você vai ficar velho? Ou dizem assim: eu vou pensar nisso quando eu tiver que morrer, quando eu for morrer. Como é que você sabe que você vai ter tempo para isso? Assim foi a escolha de Esaú. Ele troca um bem valioso e eterno em troca de algo que lhe satisfaz um apetite transitório, passageiro e instantâneo. Ele não valorizou, não deu o devido valor aos bens espirituais, à bênção do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, valorize. Você que é crente, você que é uma crente em Cristo Jesus, valorize o que Deus está fazendo em sua vida. Valorize o amor de Deus, a graça de Deus em sua vida. Se agarre a ela, não troque o seu direito de primogenitura por nada nesse mundo.
Como diz a palavra de Deus, que nós devemos nos agarrar às promessas, porque essas promessas têm o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus, amém? Você é um crente, você é uma crente, você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Deus te comprou com seu sangue, Deus te comprou com o sangue do Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não troque o seu direito de filho de Deus por nada nesse mundo, porque nada vale a pena. Há quantas pessoas que abandonam a igreja, que apostatam da fé, porque se apegaram a esse mundo, se apegaram ao mundo passageiro e seus pecados, se desviaram da verdade do Evangelho e passaram a viver uma vida totalmente dissociada da vontade de Deus. Estão trocando o seu direito de primogenitura por algo sem valor. Quando a gente pensa, mesmo que no sentido material, o que foi que Esaú trocou? Um ensopado de umas verduras, pela herança, pelo direito de governar uma família e de ser dono de toda a riqueza do pai. É uma estutícia, só do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, ele desiste de ser o patriarca, aquele que iria representar a nação, aquele que seria o patriarca escolhido por Deus, aquele que daria continuidade à promessa, aquele que daria origem, sua família, ao Filho de Deus. Ele desiste, em troca disso, por um prato de lentilha. Como é estutícia, como é falta de sabedoria. Não desista daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor, e o mundo, por mais que seja pintado com todas as cores do arco-íris, nada tem valor que se compare àquilo que Cristo fez e fará na sua vida, meu amado irmão. Você foi comprado com sangue, não foi com prata, não foi com ouro. Portanto, não há prazeres, não há riquezas, não há vaidades, não há nada nesse mundo que possa se comparar àquilo que Cristo fez e tem prometido para mim e para você, tanto aqui como na eternidade. Valorize o plano de Deus, valorize o seu lugar. Você é um filho, uma filha de Deus. A resposta de Esaú, se tivesse sido um homem sábio, um homem verdadeiramente crente, um homem verdadeiramente convertido, deveria ter sido: o que é isso, meu irmão? Você quer que eu lhe venda a bênção de Deus, que eu troque a bênção de Deus na minha vida por um mísero prato de comida? Não, eu vou ali na cantina e peço a minha mãe para fazer outra coisa, eu vou em outro lugar, mato nem que seja um calango assado e vou comer. Mas eu não vou vender o meu direito de primogenitura. Mas ele pouco se importava com isso. Será que você se importa? Será que você se importa com o fato de que você foi comprado pelo sangue de Jesus? Será que você se importa com o fato de que foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou nesse lugar, foi Deus que te fez filho, foi Deus que te fez herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, herdeiro de uma grande riqueza eterna, na eternidade? Você foi comprado, valorize o que Deus está fazendo na sua vida, não murmure. Não murmure do que Deus tem feito na sua vida, não murmure, não despreze, não julgue como algo de somenos valor. Pelo contrário, reconheça que Deus está cuidando de você. Se Deus lhe daria todas as coisas, se Deus faria de Esaú um grande homem, como é que Deus o deixaria morrer por falta de um prato de comida? Às vezes nós mesmos nos achamos assim, nós murmuramos, achando que Deus vai nos deixar morrer de fome, que Deus vai nos abandonar, mas isso não é verdade, isso é loucura nossa, isso é insanidade nossa, isso é fraqueza nossa.
Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia final. Ele cuidou ontem, Ele cuida hoje e vai cuidar de você para sempre. Posso ouvir um amém? É perigoso não darmos o devido valor aos dons de Deus. Você está valorizando o seu lugar de crente? Você está valorizando a sua posição de filho de Deus? Não troque por nada. Há algumas formas de desprezo à nossa herança em Cristo Jesus. Há algumas formas de desprezarmos o nosso lugar de filhos de Deus. Primeiro, quando nós flertamos com o mundo. Quando nós temos um coração dividido entre Deus e o mundo, ora queremos Deus, ora queremos o mundo, ora estamos inflamados por Cristo Jesus e por sua igreja e por sua obra, mas ora estamos enamorados pelo mundo e pelo pecado. Quando o nosso coração está dividido entre Deus e o mundo, nós estamos desprezando aquilo que Deus fez. Estamos não dando o devido valor àquilo que Cristo fez em nossa vida. Quando não consagramos totalmente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quando Ele não é Senhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, quando nós estamos tão ocupados em nossa agenda que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para ir à igreja, não temos tempo para testemunhar, não temos tempo para nos ocuparmos com aquilo que realmente é espiritual, nós não estamos dando o devido valor à nossa herança eterna. Quando nós trocamos, estamos colocando no mercado da fé do mundo, estamos barganhando, estamos desprezando, cotando por valores baixos a nossa posição em Cristo Jesus. Como Sansão recebeu um grande dom de Deus. Deus lhe deu a força para ser o libertador de Israel, mas a Bíblia diz que Sansão flertava com o mundo. Sansão foi e se uniu a uma mulher filisteia, e constantemente Sansão estava se entregando a prazeres e a erros e a pecados pessoais, que foi vulnerabilizando, até que veio a queda final, quando ele contou o segredo de sua força, e foi traído e por fim perdeu totalmente o favor de Deus. Ah, meus irmãos, quando a gente não dá o devido valor ao nosso lugar de crentes como filhos de Deus, é porque na verdade nós já fomos desprezados. Quando a parte mais triste dessa história é quando ele vai receber a bênção, Esaú vai receber a bênção, e o pai disse: não, eu já dei a bênção agora é do teu irmão Jacó. E ele grita em alta voz e chora, pedindo para que o pai lhe desse uma outra bênção, mas já era tarde. Tem coisas que, uma vez feitas, não tem como se desfazer. Ele havia demonstrado todo desprezo, toda rejeição pela liderança da família, pelas bênçãos de Deus, pelo direito de primogenitura, e agora ela pertencia a outro. Meus irmãos, diz o texto no capítulo 27, então Esaú chorou amargamente em alta voz. Era tarde para ele. Ele não conseguia mais se arrepender de verdade. Ele estava longe de uma situação favorável a ele. E aí, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, verso 17, como vocês sabem, depois, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Já tinha desprezado, não tinha mais jeito.
O alerta é para mim, é para você que é crente, a não desprezarmos, a não desvalorizarmos a nossa posição de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, a buscarmos todos os dias valorizá-la. Como, pastor? Servindo ao Senhor, se tornando mais crente, consagrando cada vez mais a nossa vida a Ele, em oração, em santidade, lendo a palavra, testemunhando a outros, servindo a igreja, servindo ao próximo, assumindo o nosso lugar de filhos de Deus e herdeiros de Deus. É dessa forma que nós reconhecemos o valor que o Senhor tem dado a nós e que nós damos as suas promessas. Mas a você que não é crente, quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? A você que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, quantas vezes você já ouviu o chamado de Deus para a sua vida, mas você sempre colocou na balança: mas e isso, pastor? Então eu prefiro continuar aqui. Eu hoje quero encerrar lhe fazendo um apelo em nome de Jesus. Não saia daqui com essa mesma decisão. Tome hoje a decisão de seguir a Cristo Jesus. Tome hoje a decisão de dizer: não, hoje eu não vou mais tomar a decisão de continuar distante de Deus, valorizando o temporário, apegando-me ao mundo. Eu quero hoje me apegar a Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu quero valorizar aquilo que Deus está fazendo na minha vida e que vai fazer na minha vida. Eu quero me apegar aos dons eternos do Senhor. Eu não quero que a minha vida seja uma tragédia, como foi a vida de Esaú, que é visto como alguém que não deu o devido valor e perdeu. Porque muitas pessoas só reconhecem o valor das coisas quando elas perdem. Por isso, em nome de Jesus, a palavra do Senhor hoje para você é: vem e segue-me. Abra a porta do seu coração, e eu sei que você não pode fazê-lo sozinho se o Espírito Santo não fizer por você. Portanto, peça ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, abra a porta do meu coração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero valorizar o que Cristo fez na cruz por mim, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero servi-lo com todo o meu ser. É isso que você deseja? Esse é o chamado de Deus para você. Se houver alguém em nosso meio, em nome de Jesus, que entendeu o que Deus quer para a sua vida, que compreendeu o chamado do Senhor, tome sua decisão agora. Diga assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu não quero sair deste lugar nessa noite sem voltar para Jesus. Eu não quero sair desse lugar nessa noite sem um compromisso com Ele. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ele te chama. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele te chama hoje, em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você pudesse entregar a sua vida a Ele. Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão? Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Talvez você deseja se reconciliar com Jesus, voltar para Ele. Você já esteve na igreja e se afastou. Você se enamorou pelo mundo. Você caiu, você tropeçou. Venha, Jesus está de braços abertos. Ele quer recebê-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Alguém quer tomar essa decisão? Eu peço que você faça algum sinal. Sim, pastor, eu quero, em nome de Jesus. Tome essa decisão hoje, antes que seja tarde. Alguém? Eu não vou insistir, porque eu sei que
palavra de Deus foi pregada de modo simples e claro, e eu creio que você entendeu o chamado de Deus, e eu creio que Deus está falando com você, e que nessa hora há uma luta interna no seu coração, há uma luta de interesses, há uma disputa espiritual entre Deus e o mundo, entre os projetos que Deus tem para você e o que o inimigo está fazendo desse mundo. Cristo te chama, em nome de Jesus. Toma essa decisão hoje. Se Deus está colocando no seu coração esse desejo, é porque Ele quer que você venha agora, se reconcilie com Ele, entregue sua vida a Ele hoje, em nome de Jesus. Alguém que deseja fazer essa decisão? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é sem dúvida uma palavra de alerta para mim, para os meus irmãos e para toda a Tua igreja. Ela nos alerta, ó Deus, sobre o risco de sermos descuidados, de sermos profanos, de perdermos a nossa espiritualidade no caminho, de não darmos o devido valor àquilo que realmente tem importância capital para a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor nos escolheu sem merecermos e nos fez Teus filhos, Teus servos, salvos, comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nós não queremos perder nunca a nossa condição, a condição de filhos eleitos, redimidos, lavados e comprados por Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, um coração atento, apegado à Tua palavra, à verdade do Evangelho. Dá-nos, ó Deus, portanto, que nós nos consagremos plenamente ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu oro por mim, por meus irmãos e sobretudo pela vida desse meu amigo, desta minha amiga que chegou até este lugar e que ouviu a Tua palavra, foi confrontado com ela, mas que ainda não tomou essa decisão. Que o Senhor faça a Tua obra no coração dessa pessoa e no nosso também, em nome de Jesus, amém. Se você deseja tomar essa decisão ainda hoje, eu estarei à porta para despedir você, e você pode chegar a mim, até mim ou a qualquer um dos irmãos e dizer: olha, pastor, eu entendi o Evangelho, entendi o que Jesus quer para mim, e eu quero entregar a minha vida a Jesus, e nós vamos orar por você.